Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius, este é o nosso podcast, seu podcast de Pinheiro para o mundo. Afinal de contas, nós estamos em todas as plataformas digitais, mas sempre de início a gente faz aquele apelo muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral e não esqueça do seu feedback, que é muito importante. É através dessa mensagem que nós estamos trabalhando incansavelmente para estar melhorando o nosso conteúdo. O podcast de hoje tem um apoio todo especial das Óticas Mais. Você que está precisando aí consultar, comprar um óculos de grau ou um óculos escuro, né, um óculos esportivo, entre em contato lá no Instagram, @Ótica Mais, ou vai pessoalmente lá na ótica bem em frente, bem próximo da Praça da Família, antiga Praça do Centenário. E você empresário, você empreendedor, quer associar sua marca, seu produto, seu serviço com o nosso time de campeões? Entre em contato agora mesmo com o número que vai estar aparecendo na sua tela, 985859089. Lembrando que nós temos o blog Passando a Limpo, temos as redes sociais que está bombando, chegamos aí a 3 milhões de impressões em 30 dias e temos também o podcast e quem sabe você pode ser o nosso próximo convidado. Olha, o podcast de hoje nós estamos tendo a honra, o privilégio, a satisfação de receber o responsável, eu acho que é assim, o responsável diretor, Antônio Dino, sim, é isso mesmo, sim. Antônio? Sou vice-presidente da Fundação. Vice-presidente, muito obrigado por aceitar nosso convite, é uma honra receber aqui no nosso podcast. Que é isso, Kelso. Eu que agradeço o espaço para estar aqui informando e falando como é das coisas do hospital e da Fundação aqui na Baixada. Vamos começar, Antônio, falando aí como é que é, explica pra gente, por exemplo, Fundação Antônio Dino. Mas eu vejo na camisa tem, por exemplo, o Hospital do Câncer Aldo Belo. O que é? Tudo junto? O que é a Fundação Antônio Dino? A Fundação, na verdade, o Hospital do Câncer Aldo Belo é o nome fantasia que a gente usa em São Luís da Fundação Antônio Dino, né? A empresa hoje é Fundação Antônio Jorge Dino, que a gente abreviou para Fundação Antônio Dino. A Fundação mantém o Hospital do Câncer Aldo Belo e outros projetos sociais, como Casa de Apoio, Consultório Móvel, né? Centros de Estudos e agora o Hospital do Câncer Dr. Antônio Dino aqui em Pinheiro. Então, no caso, por exemplo, eu vi lá no começo, colocaram aqui que seria o Hospital do Amor. Não é isso não, vai ser... Não. É porque houve no começo, existia uma situação que o pessoal queria trazer para cá uma unidade do Hospital do Amor, que não era um hospital. Na verdade, o que iria vir para Pinheiro seria uma clínica de prevenção e diagnóstico de 4 tipos de câncer. Sendo 3 femininos e outro de pele. Câncer de mama, útero, ovário e câncer de pele, né? E aí acabou que a bancada, quando viu a proposta da gente, que é um hospital completo, vai ter a chance de conhecer lá, tanto de prevenção quanto de tratamento, optaram pelo nosso projeto e acabou que a gente venceu essa disputa aí. Antônio, Pinheiro, graças a Deus, é uma cidade muito importante, a maior cidade da Baixada Maranhense. Mas existem cidades maiores do que Pinheiro no estado do Maranhão. Sim. Como foi que deu a escolha de Pinheiro para estar recebendo uma obra e um hospital de grande porte? A Fundação, eu vou até explicar um pouquinho, mas vou voltar um pouquinho a nossa conversa, não tem problema? Depois eu explico essa parte. Tranquilo. Tá. A Fundação, tu perguntaste em relação ao hospital e a Fundação tem uma situação que ela foi criada depois do hospital. Quando a Fundação nasceu, o hospital já existia. O hospital tem mais de 60 anos, o Aldo Belo. Começou essa luta com meu avô, que 16 anos depois morreu, e quando ele morreu, minha avó criou a Fundação. E aí, daí para frente, a Fundação passou a existir, e aí mantém um hospital, virou a empresa mãe, hoje mantém o Hospital de São Luís e vai manter o Hospital de Pinheiro, que aqui também o nome é Fundação Antônio Jorge Dino, só que é uma filial, o CNPJ 03 até, nós já temos 2 filiais, lá é o CNPJ, aqui é o CNPJ 03. Voltando à situação. Alguns anos atrás, talvez mais de 10 anos atrás, existia um projeto lá do hospital, lá no Aldo Belo, de fazer um prédio de 11 andares. Era a coisa mais linda do mundo, para poder receber todos os pacientes do estado. Aí eu te pergunto, está perto de Pinheiro? O pessoal daqui tem dinheiro para ficar fazendo esse tratamento, esse deslocamento? Pinheiro é um lugar perto, mas é um lugar longe. Exato. É perto porque não dá 100 quilômetros daqui para São Luís, mas em compensação tem um ferry-boat no meio. Exatamente. E aí, se tu não quiser usar o ferry, tu vai quase 400 quilômetros para chegar em São Luís. E isso aí dificulta muito o tratamento. É claro que a gente não está falando de Pinheiro, mas a gente não se refere só a Pinheiro. A gente tem todo um contexto aí de Baixada, de municípios da Baixada, Litoral Ocidental. Né? A BR, né? Pronto. Aí o que aconteceu? Aquele prédio bonito de 11 andares, a gente resolveu dividir os andares dele em alguns municípios do estado. A ideia inicial era fazer
o primeiro hospital em Barra do Corda, porque é o centro do Maranhão. Se botar o dedo lá, é o centro do Maranhão. Então, na minha cabeça, convergiria os municípios para lá e depois a gente daria apoio em outros hospitais. Mas aí, conversando com alguns ministros da saúde, já ao longo de, 8 anos quase, acho que a gente conseguiu falar com 4 ou 5 ministros a esse respeito, na época do presidente Temer, assumiu um ministro chamado Ricardo Barros. E mesmo já tendo conversado com outros anteriores a ele, o Ricardo foi quem deu assim a grande luz do negócio. Ele me disse o seguinte: o Maranhão cabe em 5 hospitais de câncer que podem ser credenciados pelo SUS, desde que fossem feitos em 5 municípios do Maranhão. Certo. São Luís, onde a gente já tinha um hospital, o Aldenor Belo está lá. Aí vem Pinheiro, Santo Inês, Caxias e Imperatriz. Aí, a princípio, eu argumentei porque eu vi que 4 hospitais estavam no norte do Maranhão e só um no sul. E aí ele me mostrou a estatística, densidade demográfica, tudo, comprovando que, e eu, maranhense da Gema, 50 anos quase de maranhensidade, não tinha percebido que a densidade populacional do norte do Maranhão é muito superior à do sul. Então, tendo essa informação, aí a gente partiu para vir fazer o hospital aqui em Pinheiro, exatamente por ser um perto longe, né? E por a gente entender que nos outros municípios, como Caxias, Imperatriz e Santo Inês, o pessoal tem uma facilidade maior de acesso à cidade. Não é que seja perto nem que seja mais fácil, mas tem essa maior facilidade de chegar na cidade. Além disso, a gente tem um dado estatístico muito ruim, é que a região da Baixada Maranhense, dos 10 municípios mais pobres do Maranhão, 4 estão na Baixada. Então, a gente, com a função do hospital, também é uma função social, nós somos um hospital que atende majoritariamente SUS em São Luís, a gente resolveu vir para a Baixada para que essas pessoas tenham acesso mais fácil à saúde e consigam, assim, diagnosticar precocemente, ter um tratamento menos invasivo, com esse diagnóstico precoce, ter um tratamento menos invasivo e acabar tendo maiores chances de sobrevivência e livrar um monte de outros problemas que a doença traz junto com o diagnóstico. Tu falou agora há pouco da questão do precoce. Isso. O hospital, ele tem essa responsabilidade, por exemplo, de divulgar, fazer campanhas para conscientizar as pessoas a buscar esse tratamento, a buscar pelo menos fazer os exames, ou isso vai ficar muito em parte com as prefeituras, vamos dizer assim, do município? Não. Hoje a gente já faz esse trabalho, a gente tem meses de coloridos, né? O Novembro Azul, o Outubro Rosa, o Março Lilás, que são meses que fazem cada um alusão a um tipo de câncer, chama atenção para aquele tipo de câncer. Mas eu estou específico. perguntando porque nós estamos numa região que, infelizmente, é uma região muito pobre. Mas com a chegada do hospital aqui, tu vai sentir mais essa presença. Isso. Além disso, a gente está trazendo para a região, e aí deve chegar dentro dos próximos 30 dias, um caminhão equipado com 2 mamógrafos, porque na região toda, Perfeito. eu acho que o único município que tem... Não, aliás, minto. Na Baixada, eu acho que é Pinheiro, e no litoral, Cururupu tem um mamógrafo. Eu não me lembro agora de outro município que tenha... Eu acredito que não. Eu não estou lembrado agora de outro município que tenha. Se alguém que esteja escutando puder informar aqui para a gente, acho que seria bem importante. Mas outros municípios na Baixada que tenham mamógrafos atendidos para SUS, né? Então, a gente sabendo disso e sabendo que o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no mundo, a gente está trazendo um caminhãozinho com 2 mamógrafos para atender toda a região da Baixada e litoral ocidental, pelo menos. São 48 municípios. Se somar essas 2 regiões, vai dar 34. Nós vamos atender, 44 municípios. Fora isso, a gente vai trabalhar em 10 municípios fora dessa região. Anualmente, a gente vai passar com caminhão nesses mesmos municípios. Já estamos procurando patrocínio para esse serviço, já que é um serviço que não é custeado pelo SUS. Eu vi um vídeo gravado, inclusive até postei nas redes sociais, uma campanha até de um valor que eu acho um valor bem isório. Que é R$30, né? Ou seja, R$1 por dia numa campanha, não tem? Isso. Isso já é tanto para São Luís como para cá também, para Pinheiro, né? O que acontece? A gente, como eu disse, nós somos um hospital que a gente atende majoritariamente SUS. O que acontece? Uma consulta, por exemplo, do médico especialista do SUS, o SUS paga R$11,60, não dá R$12. Conhece algum médico que trabalha por R$12 a consulta? Complicado. Quem paga a diferença? Somos nós. Então, tu vais fazer um curativo no setor de emergência da gente. É 60 centavos o curativo. Paga pelo menos a enfermeira? Não paga.
Lá em São Luís, o setor de SPA, que a gente vai ter aqui em Pinheiros, se gasta R$500 mil para o SUS pagar 20. Então tem R$480 mil de prejuízo. Né? Em São Luís, a gente tem 1,5 milhão de prejuízo mensal. 18 milhões por ano. Como é que sobrevive? É a tua próxima pergunta. É milagre de Deus. Pois é, a causa é boa e Deus ajuda. A nossa presidente diz isso, a minha avó. E tem mais, quando tem muita gente envolvida numa causa, com certeza essa causa vai para frente. Muita gente querendo que dê certo, vai dar certo. Então a gente não tem medo de investir, não tem medo de trazer para cá. Esse hospital que a gente está trazendo para cá, provavelmente a gente vai trabalhar mais de 1 ano, talvez até mais de 2 anos, sem custeio, fazendo o serviço mesmo na marra, porque o SUS, para credenciar, mesmo dando prejuízo, tem que ter uma série histórica. Eu não tenho série histórica aqui porque eu não tinha um hospital. Então eu vou ter que trabalhar ele para criar uma série histórica para poder bater na porta do SUS e dizer, eu tenho esse hospital aqui que produz isso e queria a ajuda de vocês. Aí meu prejuízo vai diminuir de 100% para 70%, 30% só. O SUS vai custear aí entre 60% e 70%. Aqui a previsão de prejuízo aqui mensal é de R$1 milhão. Meu Deus. Mensal. E aí entra Muita parceiros, o Maracap, que destina dinheiro para a gente, doações, outras empresas que não querem que... Muitas empresas, muitas não, mas algumas empresas nem querem que diga que está doando. Emendas parlamentares. Emendas parlamentares, principalmente. A gente tem uma parceria muito forte com a bancada federal e aí são todos os 18 deputados, com todos os 3 senadores. A gente sempre teve aliás, nos últimos anos, a gente tem tido uma parceria muito forte. E tanto que possibilitou a construção do hospital aqui. Tanto que está possibilitando a gente começar o trabalho. Eles mandaram R$15 milhões que eu estou esperando receber, agora até junho, para que a gente trabalhe o primeiro ano, a primeira etapa, por 1 ano aqui do hospital. Aí depois a gente vai procurando custeio. O governador, eu já tive com ele, com o secretário de saúde, aliás, não tive com o governador ainda, mas já tive alguns interlocutores já estiveram comigo, a gente já conversou, e ele tem interesse em fazer o custeio do hospital aqui também, inclusive está querendo marcar uma visita para vir aqui, e nós vamos trabalhar, meu amigo, vai dar certo. Vai dar certo. Nunca foi fácil, não vai ser dessa vez. Muito bem. Olha, agora é a minha vez de voltar um pouquinho ao assunto aqui. Como foi que começou tudo isso lá com tua família? Eu fiquei curioso agora, essa ideia de, eu vou construir um hospital para tratar, para cuidar de câncer. Vamos lá, e eu vou voltar mais ainda. Lá 150 anos atrás, mais ou menos, um libanês resolveu fugir do Líbano por causa de uma guerra que ele ia participar e que ele não era do Líbano, era uma guerra turca que ele ia... Convocaram ele para ele participar e ele disse, eu vou morrer pela Turquia, eu sou libanês. É o mesmo que alguém te convidar para bora para a guerra da Ucrânia, nós dois. Não tem sentido, né? Guerra do Brasil, eu vou porque eu sou brasileiro, tenho que defender minha pátria. Agora, guerra da Ucrânia... E dependendo, né? Dependendo da causa. Ainda tem isso. Aí vai convidar para uma guerra na Rússia? Não vai. Exatamente. E aí foi o que aconteceu. Então ele, junto com um monte de outros libaneses, fugiram dessa situação e vieram para o Maranhão. Então tu vê que no Maranhão tem alguns sobrenomes libaneses bem famosos. Dino é um, aí tu tem Mubarak, Ayub, Rashid, Abdallah. Então, e vê que todos eles muitos deles estão no interior do estado. O Dino foi só um que veio e veio para Cururupu, cara, há 150 anos atrás. Né? Hoje o Cururupu ainda é um lugar longe, tem um ferryboat, sabe? Vem para 100 quilômetros, agora já ficou mais perto por causa da ponte. Ponte. E aí, meu bisavô, Jorge Antônio Dino, casou com uma fugitiva da seca do Ceará que veio para cá. Aqui água tem muita. Isso. E casou com ela. E ficaram morando em Cururupu. Nasceu meu avô Dino. Aí o sonho dele era ser médico. E o sonho do meu bisavô é que ele fosse... cursar medicina. Não, meu bisavô queria que ele continuasse na mercearia que eles tinham lá e tomasse conta dos negócios lá em Cururupu. Aí ele fugiu, tem um livro dele, ele fugiu de lá sem dinheiro, foi de clandestino num barco para o Rio de Janeiro, né, que não tinha avião, e resolveu fazer medicina. E voltou para o Maranhão e não tinha aqui ninguém que tratasse de câncer. E ele sempre foi um filantropo, né? Ele sempre quis tratar as pessoas de graça e dar saúde para as pessoas. Ele era, antes de tudo, um médico, mas que não cobrava ninguém. Isso. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas meu pai disse que quando era rico ele não cobrava porque era amigo dele. E quando era pobre ele não cobrava porque era pobre. Então ele não cobrava ninguém. E consultava todo mundo. Todo mundo. Né? Então, o que aconteceu? Ele viu
essa lacuna aí, esse lugar onde as pessoas estavam morrendo sem ter nenhum tipo de tratamento. Conversou com o governador Newton Bello na época, que tinha uma mulher chamada Aldenora Bello, por isso o nome do hospital, e ele fez esse hospital. Ironicamente, depois de 16 anos, ele morreu de coração grande, né? Ele era um cara que tinha um coração gigantesco. O hospital ele fez aonde é até hoje, não? Ele fez até onde é até hoje, só que era só um prédiozinho na frente, térreo. Hoje, na frente onde era o hospital, já não tem mais nada a ver com o hospital que era. Né? Que era, exatamente. Em 89 teve uma grande mudança com o presidente Sarney, que é até de Pinheiro, e virou o hospital que é hoje. Agora outra grande intervenção está sendo feita agora. E também essa parte de descentralização. Bom, ele morreu, foi criada a fundação, e minha avó, que era a mulher dele, foi quem trouxe a fundação até aqui, tratando das pessoas, o que antigamente era chamado de indigente, e hoje, depois do SUS, depois da criação do SUS em 89, virou o SUS. Né? E foi assim que nasceu o Hospital do Câncer, que até 2014, final de 2014, era o único hospital que atendia os pacientes do Maranhão inteiro. Hoje a gente já tem o Hospital Geral, que é o Hospital do Estado, eu acho que tem um serviço aberto em Caxias e, se não me engano, tem alguma coisa também em Imperatriz pelo Estado. Não são, pelo que eu sei, não conheço, nunca fui lá, mas pelo que eu sei, não são hospitais como o que a gente está fazendo aqui em Pinheiro. São algumas estruturas mais acanhadas um pouco, mas já se tem alguma coisa de câncer nisso. Ninguém sabia, há 100 anos atrás, meu avô teria 110 anos. Então, há, 80 anos atrás, 60 anos atrás, ninguém desconfiaria que o câncer tomaria a proporção que tomou hoje. Né? Exatamente. Hoje não tem ninguém dentro de uma casa que não conheça alguém que tem câncer, ou que teve câncer, ou que tem um parente ou um amigo que teve ou que tem câncer. Né? Ninguém desconfiava isso. E o dado alarmante dessa situação toda é que até 2030 o câncer vai passar o coração, que hoje é o líder de morte no mundo. O câncer vai passar o coração. Então, a gente sabia disso, a gente sabe disso, e por isso a gente está descentralizando o tratamento, trazendo prevenção, porque se a gente conseguir diagnosticar precocemente, a gente consegue maiores chances de cura. A probabilidade é maior. A probabilidade é maior. O tratamento é menos invasivo, livra um problema social, porque o paciente, quando recebe o diagnóstico, adoece ele e a família toda. Exatamente. Então, por exemplo, tu tens um pai de família que teve um câncer. Cara, ele vai lá para o hospital, tu acha que ele vai ficar sozinho? Um filho dele ou uma filha vai junto com ele. E esse filho trabalha, ele não está em idade de plena atividade laboral, ele vai largar tudo que tem e vai cuidar do pai dele. Então vai causar um problema de desestrutura familiar, vai causar um problema financeiro na família. O câncer é um mal que causa outros malefícios que estão embutidos no diagnóstico e que a gente, às vezes, não presta atenção nisso. Trazendo o hospital para cá, diagnosticando precocemente, a gente vai conseguir acabar com outros malefícios do câncer. E fora que a gente pode, de repente, conseguir prorrogar essa data de 2030. Se a gente conseguir diagnosticar precocemente, por que não? Né? O vídeo que tu viste é um vídeo que a gente pede doação. Para a gente é muito importante ter doação em dinheiro, a gente sugere o valor de R$30, mas quando entra lá no site, pode doar a partir de R$1 se quiser. Faz o Pix. A gente não, claro, cada um doa o que tem. A gente não pode pedir que uma pessoa que ganha, um salário mínimo ou menos que isso, doe R$30 para a gente, que vai fazer muita falta para essa pessoa. Mas tem gente também que pode doar muito mais que isso, que não vai fazer falta. E tem gente que pode doar nada, mas aí entra uma outra forma de combate ao câncer. O combate ao câncer, claro, é feito dentro de um hospital e é feito com dinheiro. O tratamento é caríssimo. Mas, cara, quanto custa uma vacina, por exemplo, de HPV? Está disponível na rede pública para quem quiser vacinar, já tem mais de 10 anos. E quais são as maiores incidências de câncer? Quer dizer, maiores incidências de câncer não é, mas uma grande incidência que existe de câncer masculino no Maranhão é câncer de pênis. E a maior incidência do feminino no Maranhão é de colo de útero, não é de mama. Mama é no mundo inteiro. No Maranhão, está dividindo aí com mama, tá? Desculpa, com colo de útero. E o que é que causa isso? HPV, cara. E HPV, em países de primeiro mundo, isso nem existe mais, ninguém nem vê mais, porque a turma vacina. E qual é o trabalho que tem que ter? É a mãe levar a sua filha, ou seu filho, de 9 a 14 anos, no posto de saúde para tomar 2 doses dessa vacina. E o pessoal não está fazendo, por isso é que está dando. As pessoas que estão doentes hoje é porque as mães não levaram 10 anos atrás lá para se vacinar. Então, existe uma vacina contra o câncer?
Existe. Não é contra todos os cânceres, mas existe, cara. O ideal é que a vacina seja dada antes do início da vida sexual, mas pode ser dada depois também, porque não significa que a criança, porque 9, 14 anos para mim não é uma criança. A criança que iniciou a vida sexual dela precocemente, não significa que na primeira relação ela tenha sido acometida ou contaminada com o vírus, né? Com HPV. Então, ela pode sim e deve tomar a vacina. Quem estiver escutando isso, a mãe, o pai, o avô, a avó, enfim, saiba que pode estar salvando a vida do filho. Mais para frente. A gente não vai saber nunca, porque se Deus quiser ele não vai ter o câncer, pelo menos esse tipo de câncer. Né? Então, o combate ao câncer não passa só por doar para a gente receber um paciente. Se a gente pudesse, a gente não queria nenhum paciente dentro do hospital, porque significa que ninguém ia estar com câncer. Não queria nem abrir outros hospitais, né? Queria nem abrir outros hospitais. Tem muita gente que faz uma pergunta que eu considero até relativamente cretina. Assim, mas vocês têm um hospital de câncer, não vão querer nunca que saia a cura do câncer. Meu amigo, meu pai teve câncer ano passado, teve que tirar um pulmão. Eu posso ter câncer amanhã e posso morrer disso. Para que eu... Como é que eu não quero a cura do câncer? Como é que o hospital não quer? Como é que ninguém... Não existe isso. Né? A gente quer que o câncer tenha cura e se a gente pudesse, a gente queria que ninguém tivesse câncer. Mas, infelizmente, o câncer está aí, é uma realidade e as pessoas têm que saber disso e têm que procurar se tratar e se prevenir. Dino, o que vai acontecer, por exemplo, com o Hospital de Pinheiro? Vai ser a mesma coisa na capital, os mesmos especialistas? E quando começar a funcionar? Vai funcionar em sua plenitude? Porque eu ouvi dizer aí algumas pessoas, o hospital vai funcionar uma parte, a outra parte ainda não vai funcionar. Explica pra gente como é que vai se dar isso. Bom, isso aí tudo vai depender do custeio, de como serão costuradas essas situações. Inicialmente, a gente vai começar com a parte ambulatorial e quimioterapia. E o hospital, mesmo por causa do tamanho dele, aos poucos a gente vai aumentando os serviços, né? Então, a gente espera que quando tiver plenamente funcionando, eu tenha aqui em Pinheiro, a Fundação tem aqui em Pinheiro, todos os atendimentos igual ao São Luís, exceto radioterapia e pediatria. O resto a gente quer que tenha tudo igual ao São Luís. É claro que a gente vai ter dificuldades como profissionais médicos, que ainda hoje é um problema em alguns interiores, eu não sei como é que vai ser em Pinheiro, algumas especialidades, claro, né? Mas a gente também acredita, e eu estou tentando fechar uma parceria com a UFMA, para além da gente se tornar um hospital-escola e trabalhar, ajudar também na formação dos médicos que estão lá na faculdade, a gente conseguir reter esse profissional médico, trazendo ele para cá para dar aula e ter outras fontes de renda, outros trabalhos aqui que justifique que ele fique mais tempo no interior. E de repente isso aí, a gente às vezes atira no que vê e acerta no que não vê, né? Se a gente conseguir fechar essa parceria, conseguir fechar isso desse jeito direitinho, de repente esse profissional até fica aqui para ir para outros interiores menores que ficam ao redor aqui de Pinheiro e que também tem dificuldade de arrumar certos tipos de especialidade para os seus municípios. Mas vai ter profissional que atendendo lá em São Luís, ele também vai atender em Pinheiro? Não. Mas não seria melhor? Na mesma especialidade, a gente tem vários médicos, né? Então, eu tenho em São Luís, a gente tem vários urologistas. Eu não preciso que sejam os mesmos de lá aqui, porque no dia que a gente abrir 5 hospitais, que tiver hospital lá em Imperatriz, que fica 1 hora de relógio de avião, imagina eu ter que ter o mesmo médico, não faz sentido. Né? Então, aqui nós temos excelentes médicos, mas também não impede. Eu posso ter algum médico de lá que venha para cá também. Eu perguntei porque talvez na minha sei lá, eu sou muito leigo nesse assunto, mas na minha cabeça talvez eu acho que ficaria melhor o atendimento. Né? O médico que está atendendo aqui em Pinheiro, olha, qualquer coisa, se você puder, você pode ir para São Luís, que lá tem até mais recursos e tal. E eu que vou te acompanhar lá em São Luís também. Então, ou seja, é coisa da minha cabeça. Não, eu entendi perfeitamente a preocupação e a pergunta. Mas veja bem, quando tu sai daqui para São Paulo, por exemplo, tu tens um outro médico lá que vai puxar o teu histórico médico, tu já vai com o histórico médico do que aconteceu aqui para mostrar para o médico lá. Então, tu pode te mudar para lá que teu tratamento vai continuar. Ou como acontece muito do pessoal tá lá e aí os parentes estão aqui, eles vêm para cá, começa o tratamento lá e vêm para cá. O importante é o histórico médico e nós somos, aqui nós somos filial. O sistema é o mesmo. Então, mesmo que o cliente se consulte lá com o médico A,
Quando ele chegar aqui no médico B, eu tenho o histórico dele no computador. E a gente, assim como fez seletivo para contratação de pessoal administrativo, serviços gerais, toda essa parte do hospital, a gente também tem o crivo dos médicos. Então, a gente não vai contratar médico que não seja especialista, que não seja um médico bom para cá. A gente tem a intenção de trazer bons médicos para prestar um bom atendimento. E é isso que a gente é isso que a gente espera, é o que a gente vai fazer aqui. Já tem previsão de inauguração? Sim. A inauguração, por conta, estava prevista para o dia 24 de setembro do ano passado, da primeira etapa, e inclusive na época eu fiz um pequeno evento para chamar o pessoal para ver que o hospital a primeira etapa estava quase pronta, ia atrasar pouca coisa, como está lá até hoje. Mas não deu para abrir, porque eu calculei errado e pensei que eu fosse ter o dinheiro do custeio para aquela data. Tá? Na verdade, eu consegui o dinheiro do custeio dessa primeira etapa para um ano, essa primeira etapa, só que só vai cair agora em junho. Aí, na época, eu até fiz seletivo, pensando que ia inaugurar logo. Mas esse seletivo ainda está válido? Está válido, na hora que a gente começar a contratar, vai ser chamado o pessoal de acordo com o que fez lá, lógico, desde que não tenha arrumado emprego ainda, porque já faz um tempo, mas a gente vai chamar aquele pessoal que a gente vai ser priorizado todo aquele pessoal. De repente, uma certa, sei lá, enfermagem, por exemplo. Um exemplo. Mas aquele pessoal que fez e que foi aprovado está todo empregado já. Então vamos fazer outro, para essa especialidade, vamos tratar outro seletivo, técnico de enfermagem, administrativo, então... Como a gente demorou muito para chamar o pessoal, pode ser que esse pessoal já esteja contratado, a gente não vai pedir para o cara sair do emprego. Então, aí sim, nós iremos atrás de outros, mas prioritariamente vão ser chamadas as pessoas seletivas. E a previsão, o senhor não concluiu, no caso? Então, a gente deve receber em junho. Dependendo da data de junho que a gente receber, na hora que receber, a gente faz todas as contratações e começa o treinamento do pessoal. Tá? Que aí esse pessoal, na hora que for contratado, vai ter que ser treinado, enfim... E aí, acredito que mais 30 dias da data do recebimento, a gente consiga abrir o hospital. Se for no começo de junho, talvez dentro de junho mesmo, ou no comecinho de julho. Se for no final de junho, a gente talvez no mês de julho já comece. Antônio, a intenção que a gente tem é começar o mais rápido possível. Isso aí essa descentralização é um sonho que a gente tem, levar o tratamento para perto das pessoas. Eu ia perguntar agora justamente sobre essa questão. Você falou agora há pouco que aqui vai ser uma filial, né? Isso. Mas essa filial, por exemplo, vai ter tudo, por exemplo, assim, ou vai ter algum setor que vai ser lá de São Luís que vai ser responsável? Mas não, aqui vai ter a direção, aqui vai ter toda a parte administrativa, aqui vai ter tudo, o hospital. Ele vai ser uma filial de São Luís, mas vai ter a sua autonomia, a sua independência? Sim. O que pode acontecer, por exemplo, compras de medicamentos. Se a gente tem 2 hospitais e vai comprar do mesmo lugar, a gente, de repente, comprando uma quantidade maior, consegue baratear o preço e não tem por que fazer 2 compras em 2 locais diferentes. Enfim, algumas outras coisas que possam acontecer desse jeito, mas aqui nós vamos ter, sim, diretoria médica, uma diretoria administrativa. Em São Luís a gente tem 4 diretores, aqui nós devemos ter 2, né? Porque é um hospital bem menor do que o nosso lá, mas tem coisas que podem ser reportadas a uma direção só, até para diminuição de custo. Mas a parte de tratamento, que é o que vai interessar o paciente, essa vai ser feita aqui. Claro, se o pessoal... vão existir casos, por exemplo, de radioterapia, que o paciente vai ter que ir para lá. Mas mesmo para radioterapia, eu estou tentando trazer médicos radioterapeutas para fazer as primeiras consultas aqui, para depois levar para lá, para levar o paciente, quando tiver aqui para lá, só para fazer mesmo a radioterapia. Eu perguntei isso porque a gente está numa região que me dói até no meu coração falar isso. A gente está numa região que é muito pobre, a gente sabe disso. E eu já trabalho, vamos dizer assim, com coisas públicas desde 2008. Inclusive com hospitais, essas coisas. E às vezes a gente vê, não, eu estou esperando a autorização lá de São Luís. Não, eu estou esperando a autorização vindo de São Luís. Então, essa é a minha preocupação. Mas essa preocupação tu tem que entender que não é uma empresa pública. Nós somos uma empresa privada. É o mesmo, por exemplo, que o Hospital São Domingos abriu uma filial aqui. Isso. Então, algumas autorizações dependem de lá, porque toda empresa grande, tu pega, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, que tem desde o Pará até o estado de Santa Catarina, não, do Espírito Santo, ela vai ter coisas que são centralizadas em alguns lugares e vai exigir uma burocracia para resolver, porque senão pode abrir margem para roubos, enfim, de medicamentos. Então existe sim uma burocracia interna, mas de empresa privada, não de empresa pública. Você já tem alguns dados,
acredito que sim, por exemplo, de quantos casos tem em média na Baixada Maranhense? Sim. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, tem uma estatística, não, mas uma previsão de que no Maranhão, até 2025, serão 12 mil novos casos de câncer anualmente. Meu Deus. Anualmente. Então, nós estamos em 2023, 24, 25, 36 mil casos de câncer. Tá? Mais ou menos 10% disso, de acordo com a população, vai ser na Baixada. Então, a gente vai ter aqui, eu estava pegando, antes de vir para cá, eu estava pegando os dados. Então, 12 mil, 10% é 1.200. Mas, de acordo com o dado populacional, é um pouquinho a mais. A gente está estimando que aqui tenham mais ou menos 1.400 casos de câncer, Baixada e Litoral, tá? 1.400 casos de câncer no ano. E é o que a gente espera prevenir, diagnosticar e tratar esse pessoal. A gente espera achar essa turma, diagnosticar precocemente e tratar todo mundo. Esse que é o objetivo que a gente tem. Então, o hospital trabalha também em cima de metas, no caso? Ou não? Olha, a meta da fundação é que a gente consiga tratar o estado do Maranhão inteiro. Tá? Isso. Mas a gente sabe que isso é uma coisa muito difícil. Mas se a gente não trabalhar, não tiver um norte, alguma coisa apontando para aí, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer direção tá bom, né? A gente sabe, a gente quer tirar as pessoas da estatística de morte de 2030. A gente quer que as pessoas sejam diagnosticadas precocemente e tenham maiores chances de cura e sobrevivam. Essa é a nossa meta. Diagnosticar precocemente, tratar e o paciente sobreviver. E aí a gente sabe que tem 1.400 casos de câncer, a gente vai atrás dos 1.400 casos. Quer dizer, existe uma previsão de 1.400 casos de câncer. Então a gente vai atrás desse pessoal. Como é que dá essa previsão? Eu não estou entendendo. Dados populacionais. O INCA pega a população do local, vê a quantidade de câncer por 1.000 habitantes na média nacional, vê a quantidade de habitantes do local e supõe, é um dado estatístico, que ali prevê que ali vai ter tantas 1.000 casos de câncer, inclusive ele enumera o número de casos por tipo de câncer. Exatamente. Eu não tenho todos de cabeça, mas eu sei que no Maranhão serão 12 mil novos casos e na região aqui da Baixada, pela quantidade de pessoas, deve ser na faixa de 1.400 casos aproximadamente. Pode ser 1.000, pode ser 1.600, 2.000. Pode ser menos. Pode ser menos, mais, entendeu? Exatamente. Mas é uma previsão, né? é um dado estatístico baseado em dados populacionais. Voltar um pouquinho só a questão do seletivo, né? A gente está numa cidade que... Essa é a maior pergunta que eu recebo infelizmente a politicagem, não é a política, viu, gente? A politicagem às vezes reina muito, né, em cidades do interior. E eu sou blogueiro, né? E eu recebo também muitas informações, notícias, denúncias em relação a esse seletivo, principalmente lá do Adenor Belo, lá do hospital. Não foi feito convite nenhum, ainda não convocaram ninguém, ainda não chamaram ninguém. Não chamamos ninguém, não contratamos ninguém. O pessoal Isso não tem intermédio de políticos, não? Não. Se a gente fosse pegar eu estou perguntando porque é aquilo que me perguntam. Eu recebo essa pergunta todo tempo. Fica tranquilo que o meu Instagram é só o que me perguntam. O pessoal, bom dia, o seletivo, como é que é? Indicação política. Pessoal, se eu fosse para fazer indicação política, eu não passaria vergonha de fazer um seletivo. Né? Que é um gasto, é uma despesa. Não, e é uma vergonha. Eu vou fazer um seletivo bem aqui. Não, pessoal, agora que vocês fizeram seletivo, eu vou contratar esse pessoal bem aqui. Não. Né? A gente fez um processo seletivo sério, que é o mesmo processo que a gente faz em São Luís, vai fazer aqui. Claro que a gente vai ter muita gente chateada, porque quando o hospital estiver totalmente funcionando, a gente vai ter lá 230, 220, 230 vagas. Eu tenho mais de 1.000 pessoas para uma determinada área, então eu vou contratar uma parte pequena desse pessoal e o resto vai ficar dizendo que pode falar, né? Não é que vai ficar, mas algumas das pessoas podem falar, não, mas a indicação de fulano, do prefeito, do vereador, porque o município é pequeno e as pessoas se conhecem, e às vezes uma pessoa é bem ligada ao prefeito, outra pessoa é bem ligada a um determinado vereador, que pode ser do prefeito ou pode ser de outro lado. E vai acontecer de eu contratar pessoas que são ligadas ao prefeito, mas que passaram no seletivo, ou que são ligados ao outro grupo político, mas que passaram no seletivo. E o hospital não é um hospital político. A prova é que a bancada é composta de 18 deputados de esquerda, de direita, de centro, de partidos de todos, e estão todos juntos no mesmo barco, na mesma causa. A gente conseguiu transitar em todos os partidos, todos os lados, e é isso que a gente quer. Então, vai ter gente ligada ao Luciano hoje, depois vai ter gente ligada ao Filuca também. Como é que eu vou dizer? Quem me indicou foi Luciano, foi Filuca, foi
senador William, foi o Eliseu do Tantã, foi o presidente da Câmara. Vai ter gente que é ligada a todo mundo. Então, isso vai gerar muito ruído ainda e a gente está preparado para isso. Em relação, por exemplo, à questão da localidade, por exemplo, tem alguma preferência ou não, nós vamos dar aqui prioridade para quem é de Pinheiro? Não tem nada disso também. A gente vai dar prioridade para as pessoas que passaram no seletivo. Claro certo. Que as pessoas de Pinheiro, e aí também não só pessoas de Pinheiro passaram, e essas pessoas que estão aqui, a Baixada e o município são próximos, então as pessoas podem até se mudar para Pinheiro, se eles fizerem o seletivo, eles têm algum plano de como chegar aqui. O importante é que chegue no horário de trabalho da gente e que trate nossos pacientes com respeito e o carinho que merecem. Porque o macro regional, por exemplo, tem muita gente de outros municípios que trabalham no macro regional. Por isso que eu fiz essa pergunta em relação se vai ter essa prioridade, vamos dizer assim, para quem é de Pinheiro. Mas não, claro. Mas olha, o hospital tem que fazer o seletivo, já fez, na verdade, quem fez o seletivo e ficar torcendo que seja aprovado. A situação é o seguinte, o hospital vai chegar e o pessoal de Pinheiro está muito ligado nas vagas do hospital. Cara, um hospital desse vai empregar 200 pessoas, mas vai criar mais de 1.000 vagas de emprego. Aquele entorno do hospital vai mudar. Quando o hospital começar a funcionar, vai virar ali algumas pensões, pousadas, restaurantes, lanchonetes, farmácias. Então, vai ter empresas que tem... Eu tenho lá dentro, eu tenho mais de 200 ar-condicionados. Quantos ar-condicionados tem na prefeitura? Todinha. Eu não sei, mas deve ser um número um pouco maior do que esse, mas não muito maior. Eu vou precisar de empresa fazer manutenção de ar-condicionado, aí nós vamos ter câmera, nós vamos ter computador. Então, vai ter uma série de empregos indiretos que estão ligados ao hospital. Então, é um desenvolvimento que vai trazer para a cidade. Cada empresa que abre aqui é mais desenvolvimento que traz. Vai ter a parceria com a UFMA, né? A gente espera fazer uma parceria forte com a UFMA. Eu acho que para a gente é muito importante, eu acho que para a UFMA também. E ela não tem hospital universitário aqui. E a gente vai poder, nós temos 4 centros cirúrgicos que já foram feitos grandes para poder aceitar, caber, né, mais alunos para a formação de alunos. Eu acho que está todo mundo ganhando no assunto. Com a inauguração do hospital aqui em Pinheiro, vai com certeza descentralizar muito a capital, né? Com certeza, com certeza. E aí o pessoal diz, vai atender a Baixada. Não, vai atender a Baixada, vai atender o litoral. O Zedoca não é Baixada nem litoral, mas está aqui mais perto do que São Luís. Talvez o pessoal do Zedoca venha para cá, talvez o pessoal de Godofredo Viana, que não é litoral ocidental, venha para cá. No hospital lá em São Luís, a gente atende gente de outros países. Eu já vi aqui um pessoal, acho que é venezuelano, que tá na rua, que tá aqui. É venezuelano. Se for para o hospital, eu vou dizer que não atende, não, vai procurar. Não, vai ser atendido lá. Né? Deve ter gente de outros países morando aqui também, que se tiver algum problema e precisar do hospital, o sistema é SUS, Sistema Único de Saúde, é o sistema nacional. Sei lá, sul-rio-grandense, veio para cá, casou com uma pinheirense, está morando aqui hoje, eu não vou atender ele porque ele é do Rio Grande do Sul. Não, ele vai ser atendido lá e vou dizer, não, volta lá para a tua terra. Não existe isso. O cartão do SUS é nacional e nós vamos atender todo mundo que precisar. E que tiver o cartãozinho do SUS, vai lá. Fora que em São Luís a gente trabalha aí com muita filantropia pura, né, sem receber nada mesmo. E aí provavelmente aqui vai acontecer isso também. Porque, às vezes, um exemplo muito clássico disso, e tem acontecido com uma certa frequência, é que eu não sei, às vezes as pessoas têm o nome da identidade é um e o nome da carteira do SUS é outro. Pô, a pessoa está com câncer. A gente precisa agilizar. Isso acontece mais com mulheres. Casou, mudou o nome. Então, depois separou e não mudou de volta. Aí ficou com o documento, cada um com o nome. Aí ela vai ter que resolver isso. Mas enquanto ela não resolve, a gente faz os atendimentos de ambulatoriais dela, faz as consultas, porque senão vai atrasar, ela vai passar 15 dias, um mês, aí vai voltar daqui a um mês para marcar a consulta. Atende logo e depois ela resolve o caso dela para poder a gente receber a parte do tratamento. É o tempo que ela desenrola, a pessoa desenrola esse nome. Antônio, eu vou falar algo agora seguinte. Eu, particularmente, tenho muito medo dessa doença, câncer. E como é que o hospital trabalha nesse sentido, assim, para as pessoas tomarem cuidado, saber da importância e também tirar esse, vamos dizer assim, não sei nem qual o termo que eu poderia usar, né? Esse estigma de que o câncer ele tem cura, realmente ele tem cura, a pessoa pode se tratar, a pessoa pode sobreviver, pode se recuperar, e tem vários casos sobre isso, então, ou seja, tirar esse medo da pessoa, porque, por exemplo, nós estamos numa região
que é onde pouca gente tem conhecimento, assim, busca tecnologia, as redes sociais, essas coisas, vai se informar, vai pesquisar sobre isso. Quando fala de câncer, já pega logo aquele medo, Isso. aquele choque, né? Sim, sim. Tá conseguindo compreender a minha... Entendi. Ou seja... O que acontece, eu acho que o que tu estás querendo falar, e aí tu me corrige se eu estiver errado, é o seguinte, o câncer, existe um problema com o câncer, diferente de outra doença qualquer, que às vezes é até tão perigosa quanto. Quando tu falas que tem medo da doença, aí tu vê, eu tenho medo da doença, não fala tô com medo do câncer. Tem gente que fala assim, a doença, tem gente que não quer nem dizer que está com câncer. Isso. O que acontece? Para a gente tirar esse estigma de que está com câncer vai morrer, a gente tem que tratar os pacientes têm que sobreviver. Aí o pessoal... Quer ver um exemplo? Eu tenho 44 anos. Quando eu era jovem, o pessoal morria de AIDS. Muita gente morria de AIDS. Aí o que aconteceu? Várias campanhas na televisão, use preservativo. O pessoal deixou de morrer de AIDS. O governo começou a distribuir preservativo. A turma deixou de morrer de AIDS. A AIDS deixou de existir? Não. Ninguém mais fala nela, mas ela está aí. Inclusive, hoje eu tenho uma grande preocupação com meus filhos, porque ninguém fala mais nisso, mas ela está aí. A pessoa convive com a AIDS como se fosse diabetes por causa de medicamento. Mas ela não tem cura ainda. O câncer, a gente tem, para acabar com esse estigma, a gente tem que diagnosticar precocemente, tratar e fazer com que as pessoas sobrevivam. O que está acontecendo hoje? Pessoas no interior de Pinheiro, no interior de algum município. Já pensou uma pessoa no interior de Serrano, de Central, vai chegando mais para longe da cidade, da capital, vai tendo mais dificuldade. Essa pessoa, ela não tem acesso, às vezes ela até tem, mas não vai, porque pensa que não é câncer, não quer ver isso. A gente recebeu uma paciente lá que o peito dela estava todo ferido, um câncer de mama horrível, e aí a justificativa dela para não procurar um médico, não foi que ela não tinha médico para procurar. Ela procurou quando estava já metastático, estava horrível, mas a desculpa dela é porque eu não tenho mais marido. Cara, aí vai morrer por causa disso? Então, o que a gente precisa fazer é, trazendo um hospital desse para cá, a gente tem que levar as pessoas lá para dentro para poder prevenir precocemente, se tratar precocemente, se curar e mandar para casa. Daqui a um tempo, claro, algumas pessoas continuaram morrendo, porque o câncer... Eu tenho um tio que morreu domingo. Em 4 meses ele morreu. O tio da minha esposa, né? Inclusive era um comunicador, criou a Rádio Mirante, o Celso Borges, eu não sei se conheceu ou se sabe da história. Né? Ele morreu no domingo, morreu de um câncer super agressivo que ele teve, descobriu em dezembro, morreu em abril. Vão haver pessoas que vão continuar morrendo, mas uma parte grande a gente vai conseguir curar. E aí a gente vai conseguir acabar com esse estigma. As pessoas não falam e têm medo porque vinculam o câncer a uma sentença de morte ainda. E aí quando tu me fala lá, como me perguntaram hoje, qual é o índice de mortalidade do hospital? Eu não respondo, eu acho que isso não tem que ser dito, isso não interessa a ninguém. Como ninguém pergunta quantas pessoas sobrevivem. E por que eu não gosto de falar do índice de mortalidade do hospital? Porque as pessoas chegam lá, principalmente do interior, com o nível da doença já do câncer avançado. E aí, às vezes, não dá mais para fazer muita coisa, vai para o cuidado paliativo. Se a gente diagnosticar precocemente, se a gente vacinar as crianças, se a gente fizer o dever de casa direitinho, se as pessoas tiverem consciência vão doar para a gente continuar tratando. Aí eu tenho que puxar a brasa para a nossa sardinha, mas eles podem chegar num ponto muito mais fácil de cura. E aí vai voltar para casa andando e feliz. Então, para acabar esse estigma, a gente tem que fazer essas pessoas procurarem a gente e terem consciência de que tem que tratar da sua saúde. E conversar também mais dentro do seio familiar, né, sobre o assunto. Olha, saúde é uma coisa que a gente tem que conversar sempre. Tu tens aí tipos de câncer como câncer de pênis, por exemplo. Cara, o homem normalmente já não procura o médico. Né? Pelo preconceito. Além de um preconceito grande, o cara muitas vezes muito ignorante, vem só, vai só. Aí nessa ele se lasca. Aí a pessoa tem que procurar um médico. Pinheiro tem urologista. O urologista daqui trabalha lá no hospital. Entendeu? Então, por que é que tem câncer de pênis com amputação total do pênis e bolsa escrotal se o cara tem um urologista aqui? Ele não procurou urologista ou procurou muito tarde. Aqui a gente está conversando e eu acredito que o público que escuta o podcast, todo mundo conhece um pênis. Né? Aí diz assim, o que tem que fazer para diagnosticar precocemente? Meu amigo, viu alguma anomalia no seu pênis? Procure um médico.
Ah, o que é uma anomalia no pênis? Tu convive com ele, se tu vê ele diferente. todo dia, tu vê uma coisa que não é normal, tu vai no médico, pô. Tem uma ferida, uma mancha, vai no médico. É uma anomalia. Não precisa ficar uma ferida desse tamanho, olha o tamanho do cara, né? Né? Uma mancha vermelha, alguma coisa mais áspera. Vai no médico, cara, vai no médico. Tem gente que Às vezes diz... até a questão de higiene mesmo, das pessoas... A questão do câncer de pênis é uma questão bem polêmica. A higiene contribui, mas não é o fator determinante. Isso aí é um consórcio de falta de higiene com HPV. E a falta de higiene, às vezes, também pode ser relativizada. Não estou dizendo que é relativa, pode ser relativizada. Por quê? Pessoas que não têm acesso, às vezes o cara não tem, é ignorante no sentido de falta de conhecimento, não de brutalidade, de boçalidade, né? Então o cara está lá no interior do interior, é um cara meio ignorante, faltou escola e tal, e ele tem fimose. Cara, ele pode achar que está limpando, quando está tomando banho, ele pode achar que está limpando o pênis, mas não está, porque a fimose ele não consegue esfolar o pênis. E aí a sujeira fica guardada dentro do prepúcio. Aquilo é que dá o câncer junto com HPV, é um dos fatores que propiciam o câncer de pênis. Então não é falta de higiene porque o cara não se lava, às vezes é porque ele não está sabendo. Um cidadão está lá no meio do mar pescando, numa comunidade pesqueira afastada aqui no litoral, em algum lugar. Às vezes o cara não tem informação. Se ele tivesse, talvez ele já tivesse procurado uma cirurgia de fimose. Um exemplo, né? Então, é isso que eu estou dizendo. A gente tem que estar atento à nossa saúde o tempo todo. Só assim a gente vai conseguir acabar com esse preconceito, não é essa a palavra. Esse estigma. Né? De romper essa questão do medo. Meu pai teve um câncer de pulmão agora. Foi descoberto bem no comecinho. Se tratou com os médicos da gente, tirou um pulmão. A gente tem 2, ele tirou um. Está vivendo muito bem, não morreu. Tá ótimo lá, graças a Deus. Também tem casos de pessoas que acreditam, né? Colocam logo no psicológico que é câncer e depois vai descobrir que não é câncer, né? Também. Pois é. E outra coisa, o câncer, como a gente está conversando, tá com câncer, não significa que vai morrer, não. Né? Não significa que vai morrer. Alguns tipos de câncer são muito menos agressivos. A pessoa tem um câncer de pele. Meu Deus, eu estou com câncer de pele. Calma. Vamos ver qual é o tipo de câncer e vamos tirar. Aí tira aqui, pronto, beleza, tirou. Pode nascer outro? Pode, mas tu tiraste esse aqui já não tem mais, tua vida normal, vida que segue. Câncer tireoide, que hoje está quase uma epidemia. Câncer tireoide tem 3 tipos, só um é agressivo, mas é super raro. Os outros 2 são super tranquilos, assim, né? Se já que pode falar dessa forma. Então, a gente tem que... não é só avisar o problema, mas a gente suaviza o problema se a gente for se tratar, se a gente for procurar um médico, se for atrás de cuidar da saúde. E coisas como, por exemplo, o câncer de colo de útero, não precisa nem ser um médico, a enfermeira, inclusive, é gratuito em todos os postos de saúde, acredito que aqui em Pinheiro e na região... em todo lugar, em todos os municípios do Brasil, é feito gratuitamente em postos de saúde a coleta do Papa Nicolau, por enfermeiras, não precisa nem ser um médico. Então, vá lá, faça seu exame preventivo anualmente e faz anualmente mesmo, porque muda de um ano para o outro. Meu pai teve um câncer de pulmão no final do ano retrasado, final do ano passado. 8 meses antes não tinha nada no pulmão dele. Eu ia perguntar agora sobre isso, essa questão do acompanhamento, da consulta, né, dos exames. É anualmente, mas, por exemplo, o certo, qual seria? 6 meses, talvez? Ou não. O preventivo feminino é anualmente. Anualmente. Faz seu exame preventivo e dá uma checada na saúde. Antônio, você falou agora há pouco em relação ao hospital lá de São Luís, que está trabalhando aí no negativo, né, no vermelho. Como é que está a situação, por exemplo, a expectativa para Pinheiro? Né? Porque eu fiquei já preocupado, né? Porque se está trabalhando lá no negativo, numa capital, né? E vai vir para Pinheiro, no interior. Aqui é igual. A tabela SUS é a mesma para qualquer hospital do Brasil. No Brasil, são quase 2.000 filantrópicos. Que no hospital, o que é um hospital filantrópico? Um hospital particular, sem fim lucrativo. Mas não é porque não tem fim lucrativo que vá sustentar um prejuízo. Todos os 2.000 hospitais filantrópicos do Brasil são deficitários. Uns mais, outros menos. Então, aí você, mas por que é que não fecha? Porque a gente é criado, as santas casas todas. Para que existe a Santa Casa?
para suprir. Nós somos a saúde suplementar, a gente está suplementando a saúde pública. Então, todos os hospitais filantrópicos são criados para uma finalidade específica. E a gente acredita que a gente consegue aí emendas parlamentares e tudo, e a gente trabalha em nome de uma causa. E como a gente trabalha em nome de uma causa e a causa é boa, Deus ajuda, e o povo também. Cara, a gente recebe muita doação, a gente recebe muita doação de alimentos, a gente recebe dinheiro mesmo, que é inclusive o que a gente pede, porque o déficit financeiro é muito alto. Tem profissionais voluntários? Não. Não, mas a gente tem muitos voluntários fazendo projetos dentro do hospital, Isso. Projeto de leitura, acompanhamento de pacientes, né? Porque às vezes o paciente é só mesmo, não tem parente nem nada, teve um câncer, vai para lá, quem acompanha? Tem um voluntário que faz isso, né? Tem voluntário que a pessoa está terminal, mas quer ir na praia. Tem gente que tem um voluntário que, inclusive, para crianças dá até van, carro, disponibiliza, né? Leva. Né? Tem até uma situação engraçada que tinha um cidadão com câncer terminal e pediu para fumar um cigarro. Aí minha avó, que é a presidente, disse, não, como é que vai dar o cigarro para ele? O cara estava em câncer terminal. Aí a pessoa olhou para ele e disse, o que vai acontecer? Ele vai morrer? Ele já ia morrer, então dá o cigarro pro cara, deixa ele ter esse prazer. Né? Também foi a única vez que se deu um cigarro para alguém. Né? Deixa ele fumar, dá o trago dele lá, deixa ele ter o prazer. Então existe voluntários para mais variados tipos de coisa. E quanto a essa situação de déficit, cara, isso é muito... As contas do hospital, assim como as contas de todas as outras 1.800, são quase 2.000 filantrópicas no Brasil, as contas da gente são publicadas anualmente em jornais de grande circulação e, no nosso caso, a gente disponibiliza no nosso site, que por um acaso está fora do ar, agora está em manutenção, mas deve voltar em breve. Então a pessoa vai lá e olha quanto custa a consulta, vê quanto é que o SUS paga, quanto é que custa, está bem facinho de ver. E uma consulta rápida também, em qualquer site, vai ver. Recentemente a gente saiu de uma campanha presidencial, a gente tinha lá uma candidata, Simone Tabet, né? MDB. Isso. Ela estava falando que a tabela do SUS é deficitária e que não dá para viver daquele jeito. Ela estava defendendo o aumento da tabela do SUS. Ela sabe disso. E essa tabela do SUS, ela não é deficitária para a gente, filantrópica. É a mesma tabela que paga os hospitais públicos, estaduais, federais e municipais. E é deficitária. Pode perguntar para os prefeitos, para os governadores, né? É como eu disse, os valores. Um procedimento de fisioterapia é R$4. Cara, quem é que recebe R$4 para fazer uma fisioterapia em alguém? Ninguém recebe. E quem é que paga a diferença? O hospital filantrópico. Como? Doação que recebeu, emenda parlamentar que recebeu, parceria com alguma empresa particular. Né? Algumas vezes o próprio fisioterapeuta é voluntário. Então existem várias formas. A causa, quando é boa, agrega pessoas. E essas pessoas fazem o negócio acontecer. Então é importante demais a doação, então, no caso. Demais. E outra coisa, os próprios médicos, eu não tenho orgulho de dizer isso, mas eu fico muito feliz que aconteça. A gente não é o hospital que melhor paga em São Luís. Não é um hospital que paga bem, super bem. Hospitais particulares pagam melhor. Se eu for pagar o que o São Domingos paga, aí eu quebro. Porque aí né? Mas pergunta para os pacientes da gente. Claro que a gente não agrada a todo mundo, mas pergunta para os pacientes da gente como foi o tratamento lá. Pergunta como foi os médicos. Eu estava agora mais cedo, eu fui lá no programa do William, lá na TV, e ele estava falando de uma senhora que foi no médico nosso e já saiu de lá, estava em outros médicos em algum outro hospital, não sei onde era, e aí foi falar com o Dr. Kilson, médico nosso lá, eu que até que intermediei a consulta, e ela saiu de lá com um semblante muito melhor, porque o médico tratou ela muito bem, deu atenção, escutou ela, né? Então, o que eu acho é que os nossos pacientes, o pessoal que trabalha com a gente, tem uma empatia com aquela pessoa que está ali, aquele paciente que está na frente dela, porque essas pessoas sabem a dificuldade que é para aquela pessoa estar ali. Eu estou levando uma pessoa, vamos falar de Pinheiro, estou levando uma pessoa de Pinheiro que vai fazer um tratamento. Quanto é que essa pessoa gasta para ir em São Luís fazer o tratamento de graça? Quanto é uma passagem de ônibus hoje para São Luís? Eu acho que deve ser uns R$80. 70 reais. 70. Então ela paga R$140 para ela, porque ela vai e volta. Ela paga R$140 para ajudante, R$280. Vamos supor que ela pague almoço para os dois, um prato de comida hoje, vamos dizer que seja R$20, 280, 320, um Uber, alguma coisa, R$350. Se não tiver que comprar um remédio,
Quantas vezes essa pessoa vai em São Luís durante o tratamento oncológico? E quanto é que ela ganha? Ela vai continuar o tratamento dela sempre? Então, a fundação, inclusive, existe alguns casos lá que a pessoa é tão pobre, que a gente paga, inclusive, as passagens de ônibus para a pessoa voltar para fazer o tratamento, porque senão ela não volta. O SUS paga isso? Não. Quem paga isso? Nós. Como? Doação. Então, pessoas doam para a gente e a gente faz essa administração dessas situações. Cesta básica, recebemos muita. E aí o que a gente faz? A maioria, uma parte grande, a gente usa no hospital. Mas o hospital não usa sal, por exemplo, que está na cesta básica. Não usa flocão de milho. Então a gente junta isso aí em outras situações e também faz a destinação disso para os pacientes. Além das próprias cestas básicas, que às vezes o paciente está ali, tem que comer, meu amigo, e tá difícil a coisa. Dá pro cara, manda ele para casa. Aí, às vezes, a pessoa vem para São Luís, faz o tratamento e já cobra logo. Cadê? Tem uma cesta básica para levar. A gente dá, pô. A gente recebe para isso, a gente não recebe para ficar com a cesta para a gente, né? Guardar lá e deixar, exatamente. A gente recebe para fazer esse tipo de serviço. Então, tu falou agora há pouco do site, né? Está até fora do ar. Sim. Mas nesse site a pessoa pode acompanhar todos os... É bem transparente, pode acompanhar tudo? Quanto é que recebe, quanto é que a despesa, tudo. Sim. E... Agora, só tem um detalhe. Ali a gente... É feito um balanço contábil. Um contador vai entender melhor do que exatamente. Uma pessoa que não entende. Que não entende. Tá? Então, às vezes, o cara vai olhar lá e vai dizer, porra, esses caras estão mentindo. Para eu ler isso aqui é porque aquilo ali é feito de uma forma profissional para um balanço contábil que a gente tem que dar entrada no Ministério Público. Nós somos auditados por 4 instituições diferentes anualmente, né? Uma delas é o Ministério Público. Então, o selo do Ministério Público, se a gente não tiver o selo do Ministério Público de atestado de bom funcionamento e de funcionamento regular, a gente não consegue ser filantrópico. Então, a gente tem nossas contas todas aprovadas, isso aí, e está aberto para quem quiser ver, mas eu volto a dizer, é bom que seja um contador porque está ali de uma forma profissional, não está ali... E as doações... Remédio tal, tanto, né? Isso. E as doações, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque não é só para quem teve ou tem câncer, alguém da família, mas é para geral, para a sociedade toda que queira ajudar, que eu quero ajudar a manter esse hospital na minha cidade, na cidade de Pinheiro. Vai ser importante, porque a gente não sabe, né? Amanhã ou depois a gente pode... O dia de amanhã. Exatamente, o dia de amanhã pertence a Deus, né? Kelso, o projeto da fundação, as pessoas pensam, não, o projeto da fundação, o projeto está fazendo um hospital aí da fundação. Para que a fundação quer um hospital, cara? Eu vou fazer um hospital, coisa mais linda do mundo, deixar fechado e convidar vocês para visitar. Não. Quem vai ser atendido é a população, é quem precisa. Então, esse projeto não é da fundação. Esse projeto é da população do estado do Maranhão, que vai ser atendido, vai usufruir do benefício. A gente é uma ferramenta que possibilita que a população tenha esse atendimento. Então, partindo dessa premissa, a gente tem que entender que o projeto é de todo mundo, de todo mundo. Se é de todo mundo, eu acredito que é justo que as pessoas participem, porque são essas pessoas que algum dia podem ser atendidas por essa estrutura. Tá? Então é isso que eu quero que se entenda. É um projeto de todos, para todos e que tem que ser apoiado por todos. Né? Não adianta eu apoiar, tu apoiares e os outros 60 mil habitantes de Pinheiro não dar as costas. Sendo que essas pessoas também podem ser atendidas pela gente. Tony, muito obrigado, cara, pela tua participação. Muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite. E fica aí as suas considerações finais, acrescentar alguma coisa que não foi questionado, não foi perguntado, entendeu? Fica à vontade. E eu quero, viu, Tasso? Quero agradecer também a presença do nosso amigo Tasso Oliveira, estar aqui presente. Futuramente vamos estar gravando aqui com o Tasso, que o homem está numa agenda bem corrido, mas vai dar certo. E eu quero futuramente que o senhor possa voltar aqui para a gente estar trazendo números bem satisfatórios, né, de pessoas que estão se curando, pessoas que usaram aí o hospital e graças a Deus estão levando uma vida muito tranquila. Acho que a gente falar de coisas boas, né, falar de coisas maravilhosas, então já fica esse compromisso aí futuramente. Compromisso, deixa o hospital funcionar. Se quiser que eu venha antes, eu venho, não, com o maior prazer. Deixa funcionar, que eu vou ter números, vou ter... De repente eu trago até um paciente aqui comigo para dizer o que está acontecendo. Perfeito. É melhor do que eu ficar falando o tempo todo, que eu
pode parecer que eu estou advogando em causa própria. Eu quero que as pessoas que estão sendo atendidas falem da gente, o que está acontecendo lá. Então fica as suas considerações finais, acrescenta mais um pouquinho, reforça, na verdade, a questão da doação, e eu queria que você reforçasse também a questão do mês que vai inaugurar, né? Não tem data ainda, mas é o mês, junho ou julho, né? Junho ou julho a gente deve inaugurar, está dependendo daquele fator financeiro que eu falei desde o começo. A emenda já existe, mas a gente tem que receber. Né, tem que cair na conta. Então, estando na conta, nós vamos contratar o pessoal, fazer o treinamento e funcionar o hospital. Volto a dizer, é o interesse da população? Com certeza, mas o interesse também é nosso, é um sonho sendo realizado, é a primeira unidade fora do Maranhão, é a unidade que vai atender a região do nosso patrono, Dr. Antônio Dino. Então, é uma grande honra e uma grande realização de um sonho esse hospital funcionando. Tá? Como a gente disse já algumas vezes, é um projeto não só nosso, a gente é uma ferramenta para que esse projeto aconteça, mas é um projeto da fundação, da população como um todo. Então, realmente, as pessoas que puderem ajudar, passem lá no site. A gente tem 2 sites, o site Fundação Antônio Dino, sem a cedilha e sem acento, .org.br. Esse é o site que conta a história da fundação, algumas coisas nesse sentido. Esse está em manutenção. E tem o Fundação Antônio Dino, sem acento, sem cedilha, .com.br. Tá? Além do QR Code que tem na nossa propaganda, esse site leva diretamente para uma página de doação que as pessoas podem ver alguns números, ver algumas coisas que a gente faz, alguns projetos e doar. Tá? A gente também tem nossas redes sociais, a Fundação Antônio Dino, @ Fundação Antônio Dino no Instagram, o @ Hospital do Câncer Aldenora Belo, com 2 L's, a minha, Antônio Dino Tavares, para quem quiser perguntar sobre o seletivo, que vive chegando pergunta todo dia. E tem também a do Hospital Dr. Antônio Dino, agora em Pinheiro. O Antônio não tem acento, tá? Então, ficam os canais abertos para vocês. A gente faz questão sempre de deixar tudo o mais claro possível para que não se tenha dúvida, porque nós somos uma instituição filantrópica que mexe inclusive com doação e a gente acredita que se a gente deixar as coisas de forma transparente, as pessoas vão ter mais credibilidade na gente e a gente consegue alcançar um maior número de pessoas ajudando a causa. Muito bem. Então tá aí, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. E não esqueça, gente, de compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e dar aquele like. Kels, por que eu preciso fazer isso? Porque você vai estar nos ajudando e o próprio YouTube vai perceber que o nosso conteúdo é relevante e vai estar direcionando para mais pessoas. Podcast de Pinheiro para o mundo.